Jubicó, Juventude Batista do Cordeiro. Olá, seguidores do canal Jubicó, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz de Cristo encontrem vocês onde vocês estiverem. Como vocês devem saber, estamos em agosto, que é o mês da juventude, e a gente está fazendo uma série de devocionais baseados no material produzido pela Juventude Batista Brasileira, com o grande tema Amor que Gera Vida. E hoje eu vou convidar vocês a refletir um pouquinho sobre a proclamação desse amor, sobre fazer discípulos e a grande missão, a grande comissão que Jesus Cristo nos deu, né? E o tema de hoje é reprodutores de discípulos. Que missão é essa? E aí a gente se baseia no texto bíblico de Marcos, capítulo 28, dos versículos 16 a 20, e a gente vai ler aqui o 19 e o 20, que alguns de vocês já devem ter decorados, mas a gente vai ler para basear a nossa reflexão um pouquinho. E o texto diz assim, no finalzinho do versículo 18 diz, Jesus chegou perto dos discípulos e disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa versão que eu li, a nova tradução da linguagem de hoje, e vocês devem conhecer a tradução que diz assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos. E aí a gente vai refletir um pouquinho sobre esse ide, esse pregar e esse fazer discípulos. O pessoal que estuda na língua original, né, as escrituras na língua original, eles falam que o ide e o pregai e o ensinai, ele na verdade não é, no original ele não é no imperativo, ele é no particípio que na tradução fica no gerúndio, então fica indo por todo mundo, pregando o evangelho, seria alguma coisa assim, seria mais aproximado, mas o fazer discípulos, ele é no imperativo. Então, o que a gente chama de grande comissão, e a gente sempre se refere ao id, talvez a nossa grande comissão seja fazer discípulos, né? E o id, e o pregai, e o ensinar, na verdade, seja a forma que a gente tem de fazer discípulos, né? Essa é uma interpretação, inclusive, com a qual eu nunca tinha me deparado, e que é muito interessante e que faz muito sentido. Por isso que eu estou convidando vocês a refletir sobre isso, né, junto comigo. O material da JBB, a pessoa que escreveu lá no site, citou inclusive um livro que eu já li, que eu recomendo, que é A Formação de um Discípulo, de Keith Phillips. Ele fala logo no primeiro capítulo justamente que a grande comissão é fazer discípulos e não convertidos. Então a gente não pode se conformar com o ide, pregai, anunciai, proclamai, e a pessoa se converte e parece que a missão com aquela pessoa acabou, e não é bem assim. A missão que a gente tem é fazer com que as pessoas sigam a Jesus como a gente está seguindo a Jesus. Uma coisa interessante dessa missão que a gente tem é que se a gente segue a Jesus, a gente precisa seguir a Jesus como os seguidores dele já seguiam a ele. Se a gente parar para pensar a relação que Jesus tinha com o Pai, a intimidade que ele tinha com o Pai é que é a grande chave, é o grande poder, é a fonte de poder dos feitos de Jesus na Terra, da humanidade de Jesus, tudo que ele realizou enquanto ele estava aqui na Terra. E os seguidores que seguiam Jesus naquela época, os discípulos de Jesus já naquela época, eles desenvolveram essa mesma proximidade, essa mesma intimidade com Deus que Jesus tinha. Para a gente cumprir essa grande comissão de fazer discípulos, a gente tem que viver esse discipulado, a gente tem que seguir Jesus muito de perto, inclusive desenvolvendo com Deus Pai,
essa intimidade, essa relação filial com esse Deus que é nosso Pai. A Bíblia nos garante que se a gente desenvolve essa relação, essa intimidade com o Pai, ele continua sendo fonte de poder para feitos tão grandes ou até maiores do que os que Jesus realizou. Em João 14:12, a Bíblia diz assim: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, porque eu estou indo para o Pai. Isso foi o próprio Jesus dizendo, né? Porque Jesus veio mostrar pra gente como é que a gente faz. Jesus veio ensinar, quase que como uma amostra grátis. O ministério de Jesus durou 3 anos e atingiu uma parte ali do mundo que não foi o mundo inteiro, né? A obra de Jesus, ela se continua nos seus discípulos e ela precisa se continuar dos seus discípulos para poder atingir o mundo inteiro. A gente precisa refletir que Jesus, ele ensinou a gente como é que faz, e Jesus não fazia convertidos. Jesus não convidava as pessoas apenas a crer, né? Ele convidava as pessoas a crer e a segui-lo, porque crer apenas não cumpria a missão inteira. Por várias vezes Jesus fala que ele estava aqui para fazer a vontade do Pai, para cumprir a vontade do Pai. E era essa intimidade que Jesus tinha com o Pai que fazia ele chamar as pessoas a segui-lo e não apenas a crer que ele era Deus também. E aí eu vou, nesse momento, convidar vocês a refletir junto comigo assim: que intimidade é essa que a gente tem com o Pai? Como é que está a nossa intimidade com o Pai? Como é que está a nossa intimidade com Deus? Essa intimidade que a gente tem com Deus hoje está nos impelindo a fazer a vontade do Pai? E a vontade do Pai é a mesma que Jesus já pregava nos dias que ele estava na terra. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos, ensinando a obedecer tudo aquilo que eu ensinei. Então, essa continua sendo a vontade do Pai. Essa continua sendo a nossa missão. E essa intimidade que a gente tem com o Pai hoje está nos impelindo a cumprir essa missão. Essa missão está ardendo no coração da gente, como era, tá forte no coração da gente, como era no coração de Jesus. Isso é o que eu peço a vocês, né, que a gente reflita no dia de hoje. Esse é o convite que eu faço para vocês, Juventude Batista do Cordeiro e telespectadores, espectadores do canal da Juventude Batista do Cordeiro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proporcione essa intimidade com Ele, que essa intimidade seja o suficiente para que essa missão que Ele nos deu queime, venha arder no coração da gente, para que a gente queira o mundo inteiro seguindo a Jesus, conhecendo a grandeza, o poder do Evangelho, que nada mais é do que as boas novas, o amor tão grande de Deus pelo ser humano, que fez ele libertar a gente da escravidão e do peso do pecado. Que a gente queira o mundo inteiro seguindo esse Jesus maravilhoso que nos leva ao Pai.